Eu no meu rincão. Programa Arte em Foco com Ricardo Teles. Tenho a satisfação de receber hoje essa pessoa maravilhosa, Marli Braga, escritora, poeta. Tudo bem, Marli? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui, uma alegria muito grande e agradeço o seu convite. E o programa Arte em Foco, ele tem como objetivo principal divulgar o trabalho dos artistas anapolinos e também da região. E eu fico muito feliz de você estar participando desse nosso primeiro programa, porque eu também participei do lançamento de 2 dos seus livros, e para mim foi uma honra imensa. Para mim mais E ainda. quantos são os seus livros? São 3. Prontos, 3 livros. Prontos são 3. E o quarto já... O quarto já está pronto, mas ainda não publicado. Certo, mas vamos por parte então. Vamos por Seu primeiro é Margaridas no Caminho. Margaridas no Caminho, em 2004. 2004. É. Fala um pouquinho para nós. É o primogênito, né? Eu acho que até por isso é que ele é mais apreciado nas escolas e as pessoas gostam mais dele, porque talvez me pegou numa fase mais pura, mais inocente, mais singela mesmo, né? Quanto a essa questão de escrever. Então eu percebo assim que dos 3 ele é o mais querido assim de quem lê, né? É um livro realmente muito singelo, muito simples, uma linguagem muito acessível, né? Principalmente para a criança. Certo. E tem algum poema, alguma poesia dele que você gostaria de destacar nesse momento? Olha, tem uma que eu participei de um concurso pela UEG e ganhei, né? Que se chama Agulha. Um buraquinho, um fiapinho, 2 olhinhos, 70 ninhos. Demora, mas acerta. Demora, mas conserta. Um alento, passa tempo. Uma agulha. Parabéns, Marli. Obrigada. Então nós saímos então do Margaridas no Caminho e vamos para o Tempo de Jasmim, é isso? Tempo de Jasmim. Que ano que foi lançado o Tempo de Jasmim? 2008. Foi esse o primeiro que eu toquei. Foi esse o primeiro que eu tive a graça de contar com o seu belo violão e sua bela voz. É isso, prazer foi meu. E vamos falar um pouquinho do Tempo de Jasmim? Sim. O Tempo de Jasmim já é bem mais maduro, né? É um livro mais sério, que trata muito da psicologia humana e, sobretudo, da questão religiosa, né? É um livro com bastante conteúdo religioso. É um livro que eu aprecio muito. É um livro que pode ser usado até para oração, se as pessoas, né, quiserem. Pode ser um livro de cabeceira, realmente. É um livro assim, que fala muito de Deus e do amor a Deus, né? De suma importância, isso de suma também. Importância. Já me pegou nessa fase aí de crescendo nesse sentido, né, do amor a Deus e as criações de Deus, né, tudo que Ele criou e que a gente pode contemplar, né? Você acha também que um pouco do vazio cultural que a gente percebe no cenário brasileiro hoje poderia chegar a... Nós poderíamos chegar a dizer que seria um pouco da ausência de Deus também no coração do homem? Com toda certeza, a ausência de Deus, né? Justamente essa falta de entender o que é belo, né? Entender e apreciar e contemplar o que realmente tem valor, né? Isso aí tem tudo a ver com a cultura, tudo a ver. Então nós saímos do Tempo de Jasmim e vamos para Folia dos Ipês. Folia dos Ipês. 2000 e? Sempre flores. 2010. 2010. Sempre flores. Margaridas, jasmim e agora ipês. Ipês. Fala um pouquinho para nós do Folia dos Ipês. Então, Folia dos Ipês, como o nome já sugere, né? Folia do homem, folia das pessoas, a brincadeira de viver, né? A vida em arte, a arte em vida. E assim, é um livro alegre, bem humorado, eu acho que já com uma gramática bem melhor, porque a gente vai evoluindo também nesse sentido, né? Um livro também, assim, eu gosto de falar da psicologia humana mesmo e do pensamento do homem, de como o homem cresce, de como o homem regride, e esse livro está bem focado nisso. Eu coloco aqui, né, Achados e Perdidos, justamente o homem
que eu acho que se encontra meio perdido nessa selva, né? Justamente pela falta de Deus, pela ausência de Deus. Ele busca Deus, ele quer Deus, mas resiste, é uma coisa assim, meio complicada. Então eu coloquei nesse poema, Achados e Perdidos, que o ponto de partida era Deus, o ponto de chegada era Deus. Tudo estava conversado. Receberam a munição, as pedrinhas que haviam de marcar o caminho e o bastão que precisava passar de mão em mão. Deram a largada. No afã, atropelaram-se e apertaram contra o peito o que deviam repassar. Nascia a avareza. Cansados e vaidosos com a liberdade, escolheram recostar seus corpos nos barrancos. Nascia o ócio. O corpo entregue, a consciência laxa e a mente maquinando. Petulantes não dispuseram das pedrinhas. Joãozinho e Maria estão perdidos. Então, nesse poema eu falo dessa busca incessante do homem e, ao mesmo tempo, dessa resistência em encontrar algo realmente de valor, né? Ele vive na superficialidade, sente isso, mas quer continuar vivendo. Né? E eu também percebi, nessas 2 vezes que estive junto com você, e também folheando os seus poemas, além de Deus, você retrata muito nos seus livros a família. Família. Né? Já ouvi você falando de sua mãe, de seu pai, do marido. Do marido. Né? Eu acho que é onde mais Deus se encontra, é na família. Né? Quem perde a família ou prefere se isolar dela, no fundo ele é um fracassado, porque se ele não consegue tolerar e conviver com a própria família, né, daí se explica a ausência de Deus na vida dele. Né? Ele praticamente nem se suporta. Então, a família que nos ensina esse tolerar, né, do ser humano e aprender a amar um ao outro, né, dentro dos reveses, né, das fraquezas. Né? É a família que nos ensina esse desafio, né, que nos proporciona esse desafio de vencer as próprias dificuldades. E em se falando de dificuldades, nós sabemos que grande parte dos artistas, não só anapolinos, mas brasileiros, eles acabam por muitas vezes bancando o seu trabalho, financiando o seu trabalho. Para vocês escritores, como que é essa relação? Fazer o seu trabalho, colocar os seus sonhos no livro e depois colocar isso para que as pessoas contemplem. Olha, eu atribuo a isso o fato do autor ter que bancar o gasto, né, com a publicação dos seus livros, talvez a um país desfocado da cultura, um país que se dispersou das suas raízes nobres, né, quando havia o sarau, quando havia o teatro, né, os cafés filosóficos, a mulher era obrigada a ler todos os bons livros, ela era obrigada a saber toda a literatura, ela era obrigada a saber tocar piano, a fazer belos bordados. O homem também tinha que ser cultíssimo, né, tinha que ter um linguajar impecável, tinha que lutar esgrima, tinha que ser um príncipe de fato. Né? Então, o país perdeu isso e vive na superficialidade. O próprio país não incentiva, não motiva, né, a cultura, a literatura especialmente. Então, não estão acabando as pessoas que escrevem, mais ainda as que leem, por falta de condição e de incentivo. Eu, como professor, eu às vezes percebo, sobretudo as crianças e os jovens, eles estão na cultura de tudo rápido. Texto muito grande para os jovens e crianças hoje não pode ter mais do que um parágrafo. É verdade. Né? Será que a tecnologia em si, que na sua essência é muito importante, será que ela também vem atrapalhar um pouco essa questão da leitura para as crianças e os jovens? Como você vê isso? Eu acho que falta moderação. Né?
tudo é válido, tudo é bom, desde que usado com juízo, né, com responsabilidade. Mas eu acho também que o ser humano ele só dá o melhor de si quando ele é exigido, é cobrado. Então, como eu falei, antigamente as pessoas elas eram obrigadas a serem cultas. Hoje não são mais, né? Então, acho que falta até por parte das escolas, e mesmo na origem, né, por parte da família, de cobrar, de exigir que os filhos leem, e motivar também que os filhos leem, né, e escrevam alguma coisa espontaneamente. As pessoas estão desaprendendo até escrever, porque, né, só digitando, e estão perdendo esse valor, né, de escrever, de analisar o que se escreve e, sobretudo, de interpretar o que se lê. Né? Então, eu acho que, no fundo, falta isso, essa exigência maior, um rigor maior com a cultura. E de onde vem o seu interesse pela escrita? Uma alma essencialmente romântica e observadora, né, que eu tenho, que eu herdei, né, questão de genética também. Minha tia é poeta, escreve, já tem 3 livros também publicados. Talvez eu tenha herdado isso. E assim, sou muito crítica. Na verdade, eu sou muito crítica. Eu paro para observar as coisas e ou contemplar, né, ou lamentar. Então, eu gosto, a partir do momento que eu coloco no papel, eu me alivio. É como se eu tivesse conseguido contribuir, de alguma forma, para a mudança ou para a permanência daquilo que eu vi. Isso é bom. E você falou do seu 4º livro, e como que está aqui, como que anda, já está na gráfica? Não. Ainda não? Não. Tem previsão de lançamento? Não está na gráfica. Pretendo lançar ano que vem, né? Já antecipo o nome, vai se chamar Olhar de Lírio. Mais uma flor, né? E eu acho que eu não falei nem 1% das flores ainda. As flores me inspiram muito, elas dão muito exemplo. E está pronto, e estou esperando recurso, né, patrocínio, ou então conseguir do próprio bolso, porque assim, realmente nunca consegui incentivo de ninguém. Então aí, ó, fica a deixa para os empresários anapolinos. Aí Marli Braga, essa grande pessoa, grande escritora, querendo lançar o seu 4º livro e está buscando patrocínio. E se tiver alguma pessoa interessada, Marli, como que eles vão fazer para entrar em contato com você? Pode ser pelo meu e-mail, né, marlibraga002@hotmail.com, ou pelo telefone 3316-1886. Vamos repetir o telefone? 3316-1886. E eu, quando fui passar o e-mail para você, eu fiquei na dúvida, é o Marli com Y ou Marli com I? Marli com I, Marli então comum. Eu mandei os dois, mandei o Marli simples. com Y, depois mandei Marli com I. Marli Braga 002@hotmail.com. Marli, agradeço imensamente a sua grande contribuição, a sua presença aqui. Que Deus te abençoe e te proteja, e que você plante muitas flores nos nossos corações ainda. Amém, amém. Fiquei muito feliz, muito obrigada a você. Obrigado a você.